Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, seu capítulo 14, a partir do verso 22. Deus seja louvado por essa oportunidade de estar com os irmãos. Primeira vez, meu coração muito se alegra. Quero ser grato a Deus pela vida do vosso pastor Adão Santana, a simpatia em pessoa. Deus abençoe o senhor, lhe dê muita saúde, muita graça. Quero lhe parabenizar pelo seu aniversário. Que Deus continue abençoando o senhor, sua família, toda a igreja. É uma alegria estar conhecendo os irmãos nessa oportunidade. Mateus 14, o verso 22. Antes de entrar na palavra, eu gostaria de dizer aos irmãos que por esses dias Deus me permitiu viver um milagre. Pastor, eu fiquei noivo. Tu não deu um glória, irmão, mas tudo bem. Eu fiquei noivo. E no final do culto eu vou estar em algum lugar que os irmãos prepararem para mim, com alguns biscoitos amanteigados. Você que sentir no coração de comprar, vai estar me ajudando a concretizar esse milagre. Amém, irmãos? Mateus 14, verso 22, diz: E logo a seguir, ordenou Jesus que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Chegada já a tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus, mas, sentindo um forte vento, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, cessou o vento. Muito obrigado, pode se assentar. Se houver a possibilidade dos músicos que aqui estavam me ajudar com o fundo musical, eu agradeço bastante, caso haja possibilidade. Foi após Herodes Antipas, governador da Galileia, mandar degolar João Batista, que Jesus decide se retirar com os seus discípulos a um lugar deserto, tendo em vista a fadiga e o cansaço que os alcançara devido ao acúmulo de tarefas. A intenção de se retirar por um breve tempo de descanso permeia o coração de Jesus. Jesus também havia sido informado da morte de João Batista e certamente estava muito entristecido e com certeza queria aproveitar esse momento num lugar deserto para consolar-se. Entretanto, as multidões, ao descobrir que eles estavam se retirando e descobrir também o destino que eles estavam para ir, decidem ir também a este destino. Embora Jesus e os discípulos estivessem se deslocando de barco a este lugar deserto, a multidão vai a pé. O texto diz que as multidões de cidade em cidade se deslocam a este lugar. E quando Jesus chega,
As multidões já estão lá, lhe esperando. Jesus desembarca do barco, seus discípulos também desembarcam, se deparam com a multidão. Mateus diz que Jesus tem compaixão, se compadece daquele povo, porque são como ovelha sem pastor. E agora os ensina, cura os seus enfermos, apesar de estar abatido por conta da morte de João Batista. Ainda assim, Jesus não deixa de cumprir o seu propósito. Apesar de estar cansado, devido à rotina que se acumulava, e Marcos, no capítulo 6, quando relata o mesmo episódio, diz que a rotina era tão forte que eles não tinham nem mesmo tempo para comer. Mas ainda assim, apesar do cansaço por conta da rotina, Jesus não deixa de cumprir o seu propósito. Cura, ensina, e quando chega ao final da tarde, existe uma preocupação da parte dos discípulos, que essa multidão não encontre alimento. Jesus pergunta o que eles têm, a resposta é 5 pães, 2 peixes, e isso é o bastante para que Jesus alimente uma multidão de aproximadamente 15.000 pessoas. Ele multiplica 5 pães, multiplica 2 peixes, alimenta toda a multidão. É algo espetacular, é algo surpreendente, é algo miraculoso. Imagine você como esta multidão não ficou estarrecida em perceber este milagre. Estão surpreendidos, estão de alguma forma até mesmo assustados de forma positiva por aquilo que estão vivenciando. E agora chegamos ao verso 22 que iniciamos a leitura. Mateus diz que logo em seguida Jesus ordena que os discípulos subam no barco e atravessem adiante para outra banda. Perceba, a expressão que Marcos usa que Mateus usa é logo em seguida. Este termo, logo em seguida, é do grego eúteos, significa imediatamente, sem demora, de pronto, sem pausa. A ideia é que após a alimentação dos discípulos, Jesus não dá intervalo, Jesus não dá brecha, Jesus não dá espaço e já os ordena a subir no barco e atravessar para o outro lado. Jesus não pede, Jesus não suplica, Jesus ordena. O termo ordenar é do grego anagikazo, que significa forçar, compelir, obrigar. Perceba que Jesus tem urgência em fazer que os discípulos subam no barco e se retirem daquele ambiente. Jesus tem uma necessidade urgente de tirar os discípulos daquele ambiente e os levar para outra banda. A pergunta que fica é: por que esta urgência? Porque Jesus tem tanta urgência em tirar os discípulos daquele ambiente? Ele sabia que no meio do mar haveria tempestade, sim ou não? Claro que sim. Mas ainda assim, a ordem é clara e é urgente para que os discípulos subam no barco e atravessem para o outro lado. Samuel, e por que, mesmo sabendo da tempestade, Jesus decide os fazer entrar no barco?
A resposta está no relato de João, capítulo 6. João relatando o mesmo episódio. No verso 14 e 15, ele diz que após a multiplicação de pães e peixes, a multidão está tão surpreendida e impactada por este milagre, que quer fazer de Jesus um rei, à força. O propósito da multidão é fazer de Jesus um rei. O propósito da multidão é tornar Jesus um líder político. A multidão está pensando de forma a suprir as suas necessidades. Haja vista que este povo tinha uma esperança messiânica de alguém que viria, redimiria Israel, reinaria e tiraria Roma da garra, das opressões, do jugo que Roma impunha sobre os judeus. Retiraria os judeus debaixo deste jugo que Roma impunha. O povo tem esta esperança, e ao olhar em Jesus, alguém carismático, poderoso, a ponto de suprir necessidades alimentares, eles querem tornar Jesus um líder, um rei. Entretanto, o propósito da multidão não coaduna com o propósito de Jesus, já que a multidão quer torná-lo um líder terreno, quer fazer dele um rei terreno. A multidão tem o propósito de um reino terreno, mas Jesus tem o propósito de um reino eterno. A multidão tem o propósito de ter as suas necessidades sanadas. Jesus tem o propósito de libertar do jugo do pecado. A multidão tem o propósito de ter poder imediato, libertação de Roma, vitória política, pão garantido. Jesus tem o propósito de reconciliar a humanidade com Deus. O propósito da multidão é um, o propósito de Jesus é outro. E aqui está a resposta que Jesus faz com que temos ao perceber que Ele obriga, compele, força os discípulos a entrar no barco de forma tão imediata. Esta é a resposta. Ele não quer que os discípulos sejam contaminados pelo mesmo propósito da multidão. Ele não quer que os discípulos sejam influenciados pela mesma visão, pelo mesmo propósito da multidão. Haja vista que os discípulos também tinham a mesma esperança messiânica. É só ver o relato de Mateus 24, no verso 21. Lembra da passagem dos discípulos no caminho de Emaús? Eles mostram que tinham a esperança de alguém que redimiria Israel. Então, Jesus, sabendo desta esperança dos discípulos, não quer que eles tenham esta esperança de forma errada, influenciada pelo propósito da multidão. E é por isso, para que eles não se contaminem, para que eles não sejam influenciados pelo propósito da multidão, que Jesus diz de forma imediata: subam no barco, atravessem para o outro lado. Mas eu repito a pergunta: Jesus sabia ou não sabia que haveria tempestade? Claro que sabia, Samuel. E por que então que Jesus está ordenando que eles subam para o barco, mesmo sabendo da tempestade? É porque para Jesus
É melhor um discípulo na tempestade, mas dentro do propósito, do que um discípulo na bonança e fora do propósito. Para Jesus, é melhor você crente na tempestade do que desviado na bonança. Para Jesus, é melhor a porta fechada e você firme no propósito do que a porta aberta e você desviado do propósito. Para Jesus, é melhor a dificuldade e você crente do que a facilidade e você desviado. Para Jesus, é melhor você sozinho, mas dentro do propósito, do que acompanhado, rodeado por pessoas, mas fora do propósito. E eu tenho uma palavra para quem me ouve essa noite: Jesus não vai deixar você sair do propósito. Jesus não vai deixar você fugir do propósito. Eu no teu lugar levantava a mão para receber essa palavra, porque isso daqui é profético para a nossa vida. Talvez o inimigo soprou no ouvido de alguém que me ouve, dizendo: essa tempestade não tem sentido, este vento não tem porquê, este vento é para te matar. E Jesus está dizendo: o vento não é para te matar, o vento é para te preservar no propósito, é para te guardar no propósito, é para deixar você firme no propósito. Samuel, a porta fechou, a porta está fechada, mas você está dentro do propósito. Samuel, a enfermidade chegou, mas você está crente no propósito. Tem alguém aqui que está dentro do propósito? Levante a mão e diga alguma coisa que glorifique a Jesus essa noite. Eles estão no meio do mar e Jesus sobe ao monte para orar. É interessante, porque é por mais ou menos 9 horas que os discípulos ficam no meio do mar, remando e lutando contra as ondas. Já que por volta das 6 da tarde, eles saem do lugar deserto rumo a outra banda, e Jesus os encontra por volta das 3 da manhã, a 4ª vigília da noite. Então, por mais ou menos 9 horas, eles estão enfrentando a tempestade, lutando contra o vento. Eu imagino, pastor Adão, os discípulos dentro do barco, lutando contra a tempestade por 9 horas. A mentalidade deles certamente era: ele nos mandou para este barco para morrer neste barco. Ele nos mandou para o mar para morrer no meio do mar. Não é possível, não faz sentido. Por que ele nos enviou para cá? Certamente é para morrer aqui. Eu imagino os discípulos preocupados e imaginando que Jesus havia os abandonado. Porque a primeira coisa que acontece nessas horas é o inimigo das nossas almas querer colocar na nossa mente que nós estamos abandonados no meio da tempestade. Cadê Jesus que não chega? Cadê Jesus que não está presente? Cadê Jesus que não está no ambiente? Só que Marcos, quando relata o mesmo episódio, capítulo 6, verso 48, Marcos diz que Jesus está em terra, mas em terra ele está vendo os discípulos em dificuldade. Samuel, não entendi. Jesus não está perto, mas ele está vendo. Os discípulos podem estar preocupados, sem entender, mas Jesus está vendo. Os discípulos não estão conseguindo enxergar Jesus na tempestade, mas Jesus está vendo. Eu preciso que você olhe para alguém que está do seu lado e diga com carinho para ele, diga: Jesus está vendo você na tempestade.
Parece que Ele não está perto, parece que Ele não está presente, mas a palavra para o seu coração é: Ele está vendo você no meio da tempestade. Eu preciso ministrar algo a corações essa noite, e eu prego de forma direta, não faço a rodeios. Eu prego dizendo ao seu coração: descansa, porque você não está abandonado na tempestade. Eu no teu lugar dava glória com esta palavra. Jesus está dizendo ao seu coração: tranquiliza, eu não te abandonei no meio deste vento. Eu preciso de alguém para levantar a mão e receber isso daqui, porque hoje cai por terra toda mentira que o diabo soprou no teu ouvido, dizendo que Jesus te abandonou, dizendo que Jesus te desamparou, dizendo que esse vento é para te matar. Jesus está dizendo: parece que eu não estou perto, mas eu estou vendo você, eu estou vendo a tua casa, eu estou vendo a tua família. Quem crê que Ele está vendo, levante a mão e glorifique a Ele essa noite. Ele está vendo, só que Ele não só vê. Mateus capítulo 14 verso 25, Mateus diz: Ele foi, dirigiu-se para eles, porque o Jesus que essa igreja adora, Ele não só vê. Irmão, eu preciso que você entenda para dar glória. O Jesus que a gente adora não só vê. O Jesus que a gente adora vê, mas vai. Oh, glória a Deus. Amigo vê e não vai. Tem colega que vê e não vai. Tem parente que vê e não vai. Tem advogado que vê e não vai. Tem médico que vê e não vai. Tem juiz que vê e não vai. Vereador que vê e não vai. Prefeito que vê e não vai. Deputado que vê e não vai. Senador que vê e não vai. Presidente que vê e não vai. Ministro do STF que vê e não vai. Mas Jesus vê e vai. Eu vim profetizar para quem crê e para quem veio receber uma palavra profética. E a palavra é: Ele viu a tua tempestade e está indo ao encontro dela essa noite. Por gentileza, segure a mão de alguém que está dando glória do seu lado. É a primeira vez que eu estou pedindo, hein? Chacoalha esse crente aí de um lado para o outro. Olha dentro do olho dele e diga: Ele viu o teu vento. Diga, Ele viu a tua tempestade. E o recado para você é: eu estou indo ao encontro do teu barco essa noite. Eu estou indo ao encontro da tua casa essa noite. Eu estou indo ao encontro da tua família essa noite. Quem crê que Ele está chegando aí, quem crê que Ele está chegando aí, levante a mão para o céu, pelo amor de Deus. Abre a boca para glorificar a Ele nessa hora. Levante as duas mãos aos céus aí agora, levante as duas, isso. Diga algo que exalta o nome dEle aí. Diga algo para exaltá-lo. Diga algo para magnificá-lo. Diga algo para honrá-lo. Diga algo para reconhecer que Ele é grande. Porque enquanto você adora Ele, o recado dEle é: eu estou me aproximando do teu barco essa noite. Aleluia. Ele vai, mas não vai de qualquer jeito. Ele vai andando sobre as águas. As águas são aquilo que estão apavorando os discípulos. As águas é aquilo que traz medo aos discípulos.
E o ato de Jesus andar sobre as águas é representativo. É Jesus mostrando: o que apavora vocês, eu tenho o domínio. E se as águas desequilibram o barco, Jesus também representa andando sobre as águas. O que desequilibra vocês, não me desequilibra. O que apavora vocês, não me apavora. O que amedronta vocês, não me amedronta. Eu no teu lugar estava dando glória. Aquilo que traz preocupação para vocês, não me preocupa, porque eu domino sobre todas as coisas. Levante a mão aí, eu profetizo mais uma vez, dizendo: alguém entrou aqui colocando na mão de Deus algo que assusta, algo que amedronta, algo que apavora, e Jesus está dizendo: descansa, eu vou entrar nessa guerra e vou te mostrar que o que te amedronta não me amedronta, que o que te apavora não me apavora. Eu tenho o controle da situação na minha mão, assim diz o Senhor. Quem vai dar glória com essa palavra? Quando eles enxergam Jesus andando sobre as águas, o texto diz, pastor Adão, que eles gritam com medo, achando ser um fantasma. Veja que interessante. Eles estão no meio da tempestade. Quem vem ao encontro deles é Jesus. E eles estão enxergando um fantasma. Samuel, por quê? Porque realmente é difícil enxergar Jesus no meio da tempestade. Vamos falar a verdade? É ou não é difícil ver Jesus no meio da tempestade? E a verdade é que no meio da tempestade, o que incomoda, o que assusta, não é nem o fato de enxergar um fantasma. O que assusta os discípulos é a forma como Jesus vem ao encontro deles. Olha para mim aqui, gente. Imagine você às 3 da manhã, no meio de uma tempestade, um escuro, um breu, e você vê de repente alguém no meio das ondas. Te assustaria sim ou não? Claro que sim. O que assusta aqui é a forma como Jesus vem. E vamos falar a verdade? Jesus escolhe alguns caminhos que às vezes a gente se assusta mesmo. Eu estou sentindo graça de Deus aqui. Jesus escolhe algumas formas que às vezes a gente se assusta mesmo. Porque no meio da tempestade, dependendo da forma como Jesus vem, a gente fica assustado. Porque a gente sempre espera Jesus fazer de um jeito, vir de um jeito. A gente planeja Jesus vindo por um caminho, agindo por um caminho. E quando Jesus faz do jeito que Ele quer e não do jeito que a gente quer, é mais fácil acreditar que é fantasma do que acreditar que é Jesus. Só que Jesus te trouxe hoje aqui para te dizer: sou eu que quero assim. Eu preciso de você ligado aqui para receber essa palavra. Jesus está dizendo: eu sei que é fora da tua realidade, mas eu preciso te dizer, eu tenho o meu caminho no meio da tormenta. Eu não vou fazer do jeito que você espera, assim diz o Senhor na minha boca. Eu não vou fazer do jeito que você arquitetou, assim diz o Senhor na minha boca. Eu vou fazer do meu jeito, porque do meu jeito é melhor, do meu jeito é melhor, do meu jeito é melhor. Eu vou ficar aqui até você dar glória. Do meu jeito é melhor. Então não se preocupa, não é fantasma, é Jesus que está vindo para fazer o milagre. Eu vou repetir para tu aumentar o nível do glória, tá bom? Não se preocupa, não é fantasma,
não é nada para te matar, para te atormentar. É o milagre que está se aproximando de você. Quem está recebendo essa palavra aqui? Aí no meio do vento, estou terminando, no meio da tempestade, Pedro está dentro do barco. Mas antes, tanto Pedro como os outros discípulos estão gritando com medo. Aí a primeira coisa que Jesus faz é responder o medo deles e diz: "Tende bom ânimo." Eu fiquei impressionado com isso daqui, porque o que está incomodando os discípulos de forma majoritária é a tempestade. Só que a primeira coisa que Jesus trata não é a tempestade. Olha, Jesus: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Ou em outras traduções: "Não tenham medo." Pastor, o que incomoda de forma majoritária é a tempestade. Só que a primeira coisa que Jesus trata não é a tempestade, é o medo. Ai, irmão. Porque se Jesus não tratar o medo em você primeiro, você pula do barco. A prioridade não é a tempestade, a prioridade é você. Oh, glória a Deus. Tem alguém que chegou aqui achando que Jesus ia parar o vento primeiro, e ele está dizendo: "Eu vou tratar você primeiro." E tem mais: eu não vou parar o vento para te tratar, eu vou te tratar no meio do vento, no meio da tempestade, no meio do vendaval. Levante a mão aí para receber isso, porque a palavra de Deus para o restante desse ano é: o vento pode não parar, mas eu curo você primeiro, eu trato você primeiro, eu dou coragem para você primeiro, porque a prioridade é você. Eu estou pregando para alguém que se Jesus não te tratar primeiro, você abandona a família. Eu estou pregando para alguém que se Jesus não tratar você primeiro, você abandona o ministério. Eu estou pregando para alguém que se Jesus não tratar você primeiro, você desiste das promessas. E ele está dizendo: a prioridade não é o vento, a prioridade é o teu medo. Eu vou te tratar primeiro. Levante a mão aí para receber isso daí. Levante a mão, porque eu recebo a autoridade de Deus para dizer para a igreja Hope que está descendo cura para traumas aqui dentro essa noite. Levante a mão para o céu, irmão, levante, mas levante com disponibilidade no coração para receber, porque Jesus está dizendo para alguém: eu derramo cura sobre corações essa noite. Tudo aquilo que te amedrontava, tudo aquilo que te assustava, a partir de hoje não te assusta mais, não te amedronta mais. Eu curo você agora. Fecha os olhos aí em nome de Jesus. Fecha os olhos aí agora em nome de Jesus. Se os músicos puderem me ajudar, eu agradeço. Fecha os olhos aí em nome de Jesus. Coloque a mão no coração, por gentileza. Coloque a mão no coração, por gentileza. Isso. Eu vou te dar 1 minuto do meu tempo agora para você conversar com Jesus acerca deste medo aí. Eu sei que o vento é difícil, eu sei que a tempestade é complicada, mas fala com ele acerca do teu medo agora. Fala com ele acerca do teu trauma agora. Fala com ele acerca daquilo que te assusta agora. Fala para ele que tem hora que você acha que não vai suportar. Fala para ele que tem hora que você acha que não vai aguentar. Conversa com ele agora. Eu estou vendo alguém em lágrimas aqui do meu
meu lado esquerdo, eu estou vendo alguém em lágrimas aqui no meio. Jesus está tratando alguém aqui do meu lado direito. Eu estou pregando essa noite e profetizando que Jesus está renovando as forças de alguém no meio da tempestade agora. Jesus está animando alguém no meio do vendaval agora. Eu sei que está tudo contrário, está tudo difícil, mas Jesus vai te dar força aí. Jesus vai te animar aí. Jesus vai te renovar aí. Se tem alguém aqui dentro que sente a presença desse Deus, eu te convido a adorá-lo nessa hora. Eu te convido a exaltá-lo nesse momento. Exalte a Ele agora. Exalte a Ele agora. Exalte a Ele agora. Exalte a Ele agora. Exalte a Ele aí. Oh, glória ao nome de Jesus. Oh, glória ao nome de Jesus. Oh, glória ao nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Trata Jesus. Toca 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 Jesus.